Ortodoxia, de Gilbert Keith Chesterton. Sétima parte. Narração de Ricardo Pérez Bueno. Capítulo 8. O romance da ortodoxia. Existe o costume de nos queixarmos da correria e do árduo trabalho da nossa época. Mas, na verdade, a marca principal da nossa época é uma profunda preguiça e fadiga. O fato é que a verdadeira preguiça é a causa da aparente correria. Tomemos um caso totalmente externo. As ruas são barulhentas, cheias de táxis e carros. Mas isso não se deve à atividade humana, mas sim ao repouso. Haveria menos correria se houvesse maior atividade, se as pessoas simplesmente andassem a pé. O mundo seria mais silencioso se houvesse mais trabalho. E isso que se aplica à aparente correria física também se aplica à aparente correria intelectual. A maior parte do mecanismo da linguagem moderna visa poupar trabalho. E poupa muito mais trabalho mental do que deveria. Frases científicas são usadas como rodas e pistões científicos para tornar ainda mais rápido e mais suave o caminho do conforto. Palavras compridas passam por nós chacoalhando como longos trens ferroviários. Sabemos que carregam milhares de pessoas que se sentem demasiado cansadas ou indolentes para caminhar e pensar por conta própria. É um bom exercício tentar de vez em quando expressar as próprias opiniões com palavras de uma ou duas sílabas. Se você disser a utilidade social da frase indeterminada é reconhecida por todos os criminologistas como parte de nossa evolução social, buscando uma visão mais humana e científica da punição, você pode continuar falando assim por horas, sem que haja nenhum movimento da massa cinzenta no interior do seu cérebro. Mas se você começar dizendo, eu queria que Jones fosse para a cadeia e que Brown dissesse quando Jones vai sair de lá, você vai descobrir com um calafrio de horror que você é obrigado a pensar. As palavras compridas não são palavras difíceis. Difíceis são as palavras curtas. Há muito mais sutileza metafísica na palavra dane-se do que na palavra degeneração. Mas essas longas e confortáveis palavras que poupam aos modernos o trabalho do raciocínio têm um aspecto particular em que elas são especialmente desastrosas e confundem. Essa dificuldade ocorre quando a mesma palavra comprida é usada em contextos diferentes para significar coisas totalmente diversas. Assim, para dar um exemplo muito conhecido, a palavra idealista tem um significado como termo de filosofia e outro totalmente diverso como termo de retórica moral. Da mesma forma, os materialistas científicos queixaram-se recentemente, com razão, de quem confunde o termo materialista como termo de cosmologia com materialista como um insulto moral. Assim, para dar um exemplo mais comum, o mesmo homem que odeia os progressistas de Londres se identifica como progressista na África do Sul. Uma confusão totalmente sem sentido como essa surgiu em relação à palavra liberal, como se aplica à religião e como se aplica à política e à sociedade. Sugere-se com frequência que todos os liberais deveriam ser livres pensadores, porque deveriam amar tudo o que é livre. Poderia-se igualmente dizer que todos os idealistas deveriam ser membros da Igreja Alta, porque deveriam amar tudo o que é alto. Poderia-se igualmente dizer que todos os membros da Igreja Baixa deveriam gostar da missa baixa, ou que os membros da Igreja Tolerante deveriam gostar de piadas tolerantes. Trata-se de mera coincidência de palavras. Na Europa moderna real, o termo livre pensador não se refere a alguém que pensa por si mesmo. Refere-se a alguém que, tendo pensado por si mesmo, chegou a uma classe particular de conclusões, a origem material dos fenômenos, a impossibilidade de milagres, a improbabilidade
da imortalidade pessoal e assim por diante. E nenhuma dessas ideias é particularmente liberal. Não, quase todas essas ideias são de fato definitivamente iliberais, como tensionamos demonstrar neste capítulo. Nas poucas páginas seguintes, pretendo mostrar o mais rápido possível que, em relação a cada uma das questões mais enfatizadas pelos liberalizadores da teologia, o efeito delas na prática social seria definitivamente iliberal. Quase todas as propostas contemporâneas de trazer liberdade para a igreja são simplesmente propostas de trazer a tirania para o mundo. Pois libertar a igreja agora não significa sequer libertá-la em todas as direções. Significa libertar aquele conjunto particular de dogmas vagamente chamados de científicos, dogmas do monismo, do panteísmo ou do arianismo, ou da necessidade. Podemos demonstrar que cada um deles, e vamos examiná-los um por um, é um aliado natural da opressão. De fato, é uma circunstância digna de nota, na verdade, pensando bem, não muito digna, que as coisas, na sua maioria, sejam aliadas da opressão. Existe apenas uma coisa que nunca pode ultrapassar determinado ponto em sua aliança com a opressão, e trata-se da ortodoxia. Eu posso, é verdade, distorcer a ortodoxia para justificar em parte um tirano, mas também posso facilmente criar uma filosofia alemã para justificá-lo por inteiro. Vamos agora analisar na ordem as inovações que são as notas da nova teologia ou igreja modernista. Concluímos o último capítulo com a descoberta de uma delas. Descobrimos que exatamente a doutrina que é vista como a mais ultrapassada é a única salvaguarda das novas democracias da Terra. Descobrimos que a doutrina aparentemente mais impopular é a única força do povo. Em suma, descobrimos que a única negação lógica da oligarquia estava na afirmação do pecado original. Eu sustento que isso acontece em todos os outros casos. Toma primeiro o exemplo mais óbvio, o caso dos milagres. Por alguma razão extraordinária, existe a ideia fixa de que é mais liberal não acreditar do que acreditar em milagres. O motivo eu não consigo imaginar e ninguém consegue dizer-me. Por alguma causa inconcebível, um membro do clero que seja liberal ou tolerante sempre significa um homem que deseja, no mínimo, diminuir o número de milagres. Nunca significa um homem que deseja aumentar esse número. Sempre significa um homem que está livre para não acreditar que Cristo saiu de sua tumba. Nunca significa um homem que está livre para acreditar que sua própria tia saiu de sua cova. É comum haver problemas numa determinada paróquia porque o seu vigário não consegue admitir que Pedro caminhou sobre as águas. No entanto, como é raro descobrirmos problemas numa determinada paróquia porque o vigário diz que seu pai caminhou sobre o lago Serpentine. E isso não acontece porque, como o precipitado debatedor secularista imediatamente retorquiria, não se pode acreditar em milagres como parte da nossa experiência. Não é porque milagres não acontecem, como no dogma de Matthew Arnold recitava com ingênua fé. Alega-se que mais coisas sobrenaturais têm acontecido em nossa época do que teriam sido possíveis 80 anos atrás. Os cientistas acreditam nesses portentos muito mais do que costumavam. Os mais intrigantes e até mesmo os mais horríveis prodígios da mente e do espírito estão continuamente sendo revelados na psicologia moderna. Coisas que a velha ciência, no mínimo, rejeitaria sinceramente, rotulando-as de milagres a cada hora, vão sendo afirmadas pela nova ciência. A única coisa que é ainda suficientemente antiquada para rejeitar os milagres é a nova teologia. Mas, na verdade, essa ideia de que somos livres para negar milagres nada tem que ver com as provas em favor deles ou contra eles. É um preconceito verbal cristalizado
cuja origem e cujo princípio não estavam na liberdade de pensamento do materialismo, mas simplesmente em seu dogma. O homem do século XIX não desacreditava da ressurreição, porque o seu cristianismo liberal lhe permitia essa dúvida. Ele desacreditava dela, porque o seu materialismo muito rigoroso não lhe permitia acreditar. Tennyson, um homem bem típico do século XIX, expressou um dos truísmos instintivos dos seus contemporâneos, quando disse que havia fé na honesta dúvida deles. Havia mesmo. As palavras de Tennyson contêm uma verdade profunda e até mesmo horrível. Na sua dúvida sobre milagres, havia uma fé num destino fixo e sem Deus. Uma profunda e sincera fé na incurável rotina do cosmos. As dúvidas do agnóstico eram simplesmente os dogmas do monista. Sobre a realidade e a comprovação do sobrenatural, falaremos mais adiante. Aqui estamos apenas preocupados com este ponto claro, na medida em que se pode dizer que a ideia liberal de liberdade está num dos dois lados da discussão. Sobre os milagres, ela obviamente está do lado deles. Reforma ou progresso, este entendimento no único sentido tolerável, significa simplesmente o controle gradual da matéria pela mente. O milagre simplesmente significa o rápido controle da matéria pela mente. Se você deseja alimentar o povo, pode pensar que alimentá-lo milagrosamente no deserto é impossível, mas não pode pensar que isso seja iliberal. Se você realmente deseja que crianças pobres vão à praia, não pode pensar que é iliberal que elas sejam levadas para lá no dorso de dragões voadores. Você só pode pensar que isso é improvável. Um feriado, assim como o liberalismo, significa apenas a liberdade do homem. Um milagre significa apenas a liberdade de Deus. Você pode, segundo a consciência, negar qualquer uma das duas, mas não pode chamar a sua negação de triunfo da ideia liberal. A Igreja Católica acreditava que o homem e Deus tinham ambos uma espécie de liberdade espiritual. O calvinismo tirou a liberdade do homem, mas preservou a de Deus. O materialismo científico amarra o próprio Criador, acorrenta a Deus como o Apocalipse acorrenta o diabo. Não deixa nada livre no universo. E os que promovem esse processo são chamados de teólogos liberais. Este, na minha opinião, é o caso mais leve e mais evidente. A presunção de que no duvidar dos milagres haja algo semelhante à liberalidade ou à reforma é literalmente o oposto da verdade. Se um homem não consegue acreditar em milagres, temos o fim da questão. Ele não é particularmente liberal, mas é perfeitamente honrado e lógico, e essas são coisas muito melhores. Mas se um homem consegue acreditar em milagres, ele certamente é muito mais liberal. Porque os milagres significam, primeiro, a liberdade da alma e, segundo, o controle dela sobre a tirania das circunstâncias. Às vezes, essa verdade é ignorada de um modo singularmente ingênuo, até mesmo pelos homens mais competentes. Por exemplo, o Sr. Bernard Shaw fala com desprezo veemente e antiquado sobre a ideia de milagres, como se eles fossem uma espécie de falta de fé da parte da natureza. Estranhamente, ele parece não ter consciência de que os milagres são apenas as flores que arrematam a própria árvore favorita, a doutrina da onipotência da vontade. Exatamente da mesma forma, ele chama o desejo de imortalidade de egoísmo mesquinho, esquecendo-se de que ele mal acabou de chamar o desejo de vida de egoísmo heróico e sadio. Como pode ser nobre desejar tornar a vida pessoal infinita e, no entanto, mesquinho desejar torná-la imortal? Não, se é desejável que o homem triunfe sobre a crueldade da natureza ou do costume, então os milagres são certamente desejáveis. E discutiremos mais adiante se eles são possíveis.
Mas preciso passar a examinar os casos mais abrangentes desse curioso erro. A ideia de que a liberalização da religião de algum modo ajuda a libertação do mundo. Pode-se encontrar o segundo exemplo disso na questão do panteísmo, ou melhor, de uma certa atitude moderna que muitas vezes é chamada de imanentismo e frequentemente é budismo. Mas essa é uma questão tão mais difícil que eu quero abordar com um pouco mais de preparação. O que pessoas modernas dizem com maior convicção, dirigindo-se a plateias apinhadas, geralmente vai contra os fatos. Na verdade, são nossos truísmos que são falsos. Aqui está um exemplo. Há uma frase de liberalidade fácil que é proferida muitas e muitas vezes em sociedades éticas e em parlamentos da religião. As religiões da Terra diferem em ritos e formas, mas são a mesma coisa naquilo que ensinam. Isso é falso. É o contrário dos fatos. As religiões da Terra não diferem muito em ritos e formas. Elas diferem muito naquilo que ensinam. É como se alguém dissesse: não se deixe enganar pelo fato de que os jornais The Church Times e The Freethinker parecem totalmente diferentes, de que um é impresso em papel pergaminho e o outro é esculpido em mármore, de que um é triangular e o outro é hectagonal. Leia-os e você verá que eles dizem a mesma coisa. A verdade, naturalmente, é que eles são semelhantes em tudo, exceto no fato de que não dizem a mesma coisa. Um corretor ateu da bolsa de Surbiton parece exatamente igual ao corretor da bolsa Swedenborgiana de Wimbledon. Você pode observá-los de todos os pontos de vista e submetê-los a uma investigação pessoal e agressiva sem descobrir nada Swedenborgiano no chapéu, nem nada particularmente ímpio no guarda-chuva. É exatamente na alma que eles se dividem. Assim, a verdade é que a dificuldade de todos os credos do mundo não está, como se alega nesta máxima barata, que eles concordam no significado, mas diferem no mecanismo. É exatamente o oposto. Eles concordam no mecanismo. Quase todas as grandes religiões da Terra funcionam com os mesmos métodos externos, com sacerdotes, escrituras, altares, irmandades com votos, festas especiais. Concordam no método de ensino. Diferem é no que ensinam. Os otimistas pagãos e os pessimistas orientais teriam templos igualmente, do mesmo modo que os liberais e os tories têm jornais. Os credos que existem para destruírem um ao outro têm escrituras, do mesmo modo que exércitos que existem para destruírem um ao outro têm canhões. O grande exemplo dessa alegada identidade de todas as religiões humanas é a alegada identidade espiritual do budismo e do cristianismo. Os que adotam essa teoria geralmente evitam a ética da maioria dos outros credos, excetuando de fato o confucionismo, do qual gostam por não ser um credo. Mas eles são cautelosos nos seus elogios ao islamismo, limitando-se em geral a impor a sua moralidade apenas na restauração das classes inferiores. Eles raramente sugerem a visão muçulmana do casamento, em favor da qual há muito a dizer, e a atitude deles para com os thugs, seguidores de uma seita assassina, e os adoradores de fetiches, pode ser descrita como fria. Mas no caso da grande religião de Gautama, eles sinceramente sentem uma similaridade. Os que estudam ciência popular, como o Sr. Blatchford, destacam o budismo e sempre insistem que essa religião e o cristianismo são muito semelhantes. Em geral se acredita nisso, e eu mesmo acreditava até ler um livro que apresentava as razões da semelhança. As razões eram de dois tipos: semelhanças que nada significavam, porque eram comuns a toda a humanidade, e semelhanças que não eram absolutamente semelhanças. O autor explicava solenemente que os dois credos eram semelhantes no que todos os credos se assemelham, ou então os descrevia como semelhantes em alguns pontos em que de maneira muito óbvia são diferentes. Assim como um exemplo do primeiro tipo, ele dizia que tanto Cristo quanto Buda foram chamados por uma voz divina que saiu do céu, como se alguém pudesse esperar que a voz divina saísse do porão. Ou então ele insistia solenemente
que esses dois mestres orientais, por uma singular coincidência, estavam ambos relacionados com a lavação dos pés. Alguém poderia igualmente dizer que, por uma notável coincidência, os dois tinham pés para lavar. Já as semelhanças do outro tipo não eram nada similares. Assim, esse reconciliador das duas religiões chama seriamente a atenção para o fato de que em certas festas religiosas o manto do lama é rasgado em pedaços em sinal de respeito e os pedaços têm um valor muito alto. Mas isso é o contrário de uma semelhança, pois as vestes de Cristo não foram rasgadas em pedaços em sinal de respeito, mas sim de zombaria. E os pedaços não tinham um valor muito alto. Seu valor era o preço dos brechós. É praticamente como aludir à óbvia conexão entre as duas cerimônias da espada, quando ela toca o ombro do cidadão e quando ela lhe corta a cabeça. Não são absolutamente semelhantes para o cidadão. Esses rabiscos de pedantismo pueril teriam de fato pouco valor se não fosse verdade que as alegadas semelhanças filosóficas também são destes dois tipos. Ou provam demais, ou não provam nada. O fato de o budismo aprovar a misericórdia ou o autocontrole não significa que ele é especialmente semelhante ao cristianismo. Significa apenas que ele não difere totalmente de toda a existência humana. Os budistas desaprovam em teoria a crueldade ou o excesso, porque todos os seres humanos sensatos desaprovam em teoria a crueldade ou o excesso. Mas dizer que o budismo e o cristianismo apresentam a mesma filosofia sobre essas coisas é simplesmente falso. Toda a humanidade concorda que estamos numa rede de pecado. A maior parte da humanidade concorda que é uma saída. Mas sobre qual seja essa saída, não acho que existam duas instituições no universo que contradizem uma a outra tão diametralmente como o budismo e o cristianismo. Mesmo quando eu pensava, assim como muitíssimas outras pessoas bem informadas, embora não eruditas, que o budismo e o cristianismo eram semelhantes, sempre via nessas religiões um pormenor que me intrigava. Refiro-me à chocante diferença no tipo de arte dessas duas correntes. Não estou falando de estilos técnicos de representação, mas de coisas que evidentemente se quiseram representar. Não há dois ideais que se oponham mais do que um santo cristão numa catedral gótica e um santo budista num templo chinês. A oposição existe em cada ponto, mas talvez a mais concentrada demonstração disso seja o fato de o santo budista ter um corpo harmonioso e luzidio, mas olhos pesados e cerrados pelo sono. O corpo do santo medieval é desgastado e exibe seus estranhos ossos, mas os olhos estão assustadoramente vivos. Não pode haver nenhuma real comunhão de espírito entre as forças que produziram símbolos assim tão diferentes. Concebendo-se que as duas imagens são extravagâncias, perversões do credo puro, a divergência capaz de produzir extravagâncias tão opostas deve ser real. O budista está olhando com uma atenção peculiar para dentro. O cristão fixa os olhos com desvairada atenção para fora. Se seguirmos essa indicação com firmeza, vamos descobrir algumas coisas interessantes. Pouco tempo atrás, a senhora Vicent anunciou num artigo interessante que só havia uma religião no mundo, que todas as fés eram apenas versões ou perversões dessa religião, e ela estava totalmente preparada para dizer qual era. Segundo a senhora Vicent, essa igreja universal é simplesmente o eu universal. É a doutrina de que todos nós somos realmente uma só pessoa, de que não há muros reais de individualidade entre um ser humano e outro. Se assim posso dizer, ela não nos diz para amar o próximo, ela nos diz para sermos o nosso próximo. Essa é a ponderada e sugestiva descrição da religião da senhora Vicent, na qual todos os homens devem estar de acordo. Nunca ouvi em minha vida uma sugestão da qual eu discorde com mais veemência. Quero amar o próximo não por ele ser eu, mas precisamente por ele não ser eu.
quero adorar o mundo não como quem gosta de um espelho, por ele ser o eu de quem vê, mas como quem ama uma mulher, por ela ser inteiramente diferente. Se as almas estão separadas, o amor é possível. Se as almas estão unidas, o amor é obviamente impossível. Pode-se dizer que alguém ama vagamente a si mesmo, mas não se pode dizer que alguém possa apaixonar-se por si mesmo. Ou então, se isso vier a acontecer, só pode ser um namoro monótono. Se o mundo está cheio de eus reais, pode haver eus que realmente não sejam egoístas. Mas segundo o princípio da Sra. Pearson, todo o cosmos é apenas uma enorme pessoa egoísta. É exatamente nesse ponto que o budismo fica do lado do panteísmo e da imanência modernos. E é exatamente nesse ponto que o cristianismo fica do lado da humanidade, da liberdade, do amor. O amor deseja a personalidade, por isso deseja a divisão. O cristianismo instintivamente se alegra por Deus ter fragmentado o universo em pequenas partes, porque essas partes são vivas. Instintivamente ele diz: criancinhas, amai-vos umas às outras, em vez de mandar uma pessoa enorme amar a si mesma. Este é o abismo intelectual entre o budismo e o cristianismo. O que para o budista ou para a personalidade teosofista é a queda do homem, para o cristão é o propósito de Deus, o significado integral de sua ideia cósmica. A alma do mundo dos teosofistas pede ao homem que ame o mundo apenas para que o homem possa atirar-se nele. Mas o centro divino do cristianismo, de fato, atirou o homem para fora do mundo para que o homem pudesse amá-lo. A deidade oriental é como um gigante que tivesse perdido uma perna ou uma das mãos e estivesse sempre procurando encontrá-la. Mas o poder cristão é como algum gigante que, num gesto estranho de generosidade, cortasse a mão direita para que ela espontaneamente pudesse cumprimentá-lo com um aperto de mãos. Voltamos à mesma incansável nota no tocante à natureza do cristianismo. Todas as filosofias modernas são correntes que se interconectam e prendem. O cristianismo é uma espada que separa e liberta. Nenhuma outra filosofia faz Deus de fato exultar com a divisão do universo em almas vivas. Mas segundo o cristianismo ortodoxo, essa separação entre Deus e o homem é sagrada porque é eterna. Para que o homem possa amar a Deus, é necessário não apenas que exista um Deus a ser amado, mas também um homem para amá-lo. Todas aquelas vagas mentes teosóficas para as quais o universo é um imenso crisol, são exatamente as mesmas mentes que recuam por instinto diante daquela frase do Evangelho que abala o mundo, declarando que o Filho de Deus veio não com a paz, mas com a espada que separa. A frase soa inteiramente verdadeira, mesmo quando considerada pelo que obviamente é: a afirmação de que qualquer homem que prega o verdadeiro amor está fadado a gerar o ódio. Ela é tão verdadeira, referindo-se à fraternidade democrática, como ao amor divino. O amor falso termina em acomodamento e filosofia comum, mas o amor real sempre terminou em sangue derramado. No entanto, há um outro significado e outra verdade ainda mais terrível por trás do significado óbvio da declaração de Nosso Senhor. De acordo com Ele mesmo, o Filho era uma espada separando irmão de irmão para que eles se odiassem por uma eternidade. Mas o Pai também era uma espada que no sombrio começo separou o irmão do irmão para que eles no fim se amassem um ao outro. Este é o significado daquela felicidade quase insana que aparece nos olhos do santo no quadro medieval. Este é o significado dos olhos cerrados da soberba imagem budista. O santo cristão está feliz por ter sido realmente cortado do mundo. Ele está separado das coisas e as contempla aturdido.
Mas por que o santo budista deveria sentir-se aturdido, sendo que existe de fato uma só coisa, e essa coisa impessoal não pode aturdir a si mesma? Houve muitos poemas panteístas sugerindo deslumbramento, mas nenhum bem-sucedido. O panteísta não pode deslumbrar-se, pois não pode louvar a Deus ou louvar o que quer que seja como sendo realmente distinto dele mesmo. Todavia, nosso objetivo imediato aqui está ligado ao efeito da admiração cristã, que se volta para fora, para uma divindade distinta do adorador, sobre a necessidade geral de atividades éticas e reformas sociais. E certamente o efeito é bastante óbvio. Não existe uma possibilidade real de extrair do panteísmo nenhum impulso especial para ações morais, pois o panteísmo implica por sua natureza que uma coisa é tão boa quanto outra, ao passo que a ação implica por sua natureza que uma coisa é muito preferível à outra. Swinburne, no auge de seu ceticismo, tentou em vão lutar contra essa dificuldade. Em Songs Before Sunrise, canções antes do nascer do sol, escritas sob a inspiração de Garibaldi e a revolta da Itália, ele proclamou a nova religião e o Deus mais puro que fulminaria todos os sacerdotes do mundo. Que fazes tu agora, olhando para Deus para gritar: eu sou eu, tu és tu, eu embaixo, tu no alto, eu sou tu que tu buscas encontrar e encontras apenas a ti mesmo, tu és eu. A dedução imediata e evidente disso é que os tiranos são tão filhos de Deus quanto os Garibaldis, e o fato de o rei Bomba de Nápoles ter com extremo sucesso encontrado a si mesmo é idêntico ao bem supremo em todas as coisas. A verdade é que a energia ocidental que destrona tiranos deveu-se diretamente à teologia ocidental que diz: eu sou eu, tu és tu. A mesma separação espiritual que ergueu os olhos e viu um rei bom no universo, ergueu os olhos e viu um rei mau em Nápoles. Os adoradores do deus de Bomba destronaram Bomba. Os adoradores do deus de Swinburne cobriram a Ásia durante séculos e nunca destronaram o tirano. O santo indiano pode com razão fechar os olhos porque ele está olhando para aquilo que é eu e tu e nós e eles e isso. É uma ocupação racional, mas não é verdade em teoria. E não é verdade de fato que isso ajuda o indiano a ficar de olho em Lord Curzon. A vigilância externa, que sempre foi a marca do cristianismo, o mandamento de que devemos vigiar e orar, expressou-se tanto na típica ortodoxia ocidental quanto na típica política do Ocidente. Mas ambas dependem da ideia de uma divindade transcendente, diferente de nós mesmos, uma divindade que desaparece. Com certeza, os credos mais sagazes podem sugerir que deveríamos buscar a Deus em círculos cada vez mais profundos do labirinto do nosso ego. Mas somente nós, do cristianismo, temos dito que deveríamos buscar a Deus como uma águia no alto das montanhas. E nós matamos todos os monstros nessa busca. Aqui, portanto, mais uma vez, descobrimos que à medida que valorizamos a democracia e as energias autorrenováveis do Ocidente, as probabilidades de as encontrarmos na velha teologia são muito maiores do que na nova. Se queremos reformas, devemos aderir à ortodoxia, especialmente nesta questão tão discutida nos conselhos do Sr. R.J. Campbell, a de insistir na divindade imanente ou na transcendente. Insistindo especialmente na imanência de Deus, temos introspecção, auto-isolamento, quietismo, indiferença social, Tibete. Insistindo especialmente na transcendência de Deus, temos deslumbramento, curiosidade, aventura moral e política, indignação justa, cristianismo. Insistindo que Deus está no interior do homem, o homem está sempre no interior de si mesmo.
insistindo que Deus transcende ao homem, o homem tem de transcender a si mesmo. Se tomarmos qualquer outra doutrina que recebeu um rótulo de antiquada, vamos descobrir que o caso é o mesmo. É o mesmo, por exemplo, na profunda matéria da Trindade. Os unitários sentem que nunca se deve mencionar sem um respeito profundo por sua distinta dignidade ou honradez intelectual. São muitas vezes reformadores pelo fato acidental que leva tantas seitas menores a assumir essa posição. Mas não há absolutamente nada liberal ou semelhante a uma reforma na substituição da Trindade pelo puro monoteísmo. O Deus complexo do símbolo atanasiano talvez seja um enigma para o intelecto, mas é muito menos provável que esse Deus acumule o mistério e a crueldade de um sultão do que o Deus solitário de Omar ou Maomé. O Deus, que é uma simples, terrível unidade, não é apenas um rei, é um rei oriental. O coração da humanidade, especialmente da humanidade europeia, sente-se com certeza muito mais satisfeito com as estranhas sugestões e símbolos que acompanham a ideia trinitária, a imagem de um conselho junto ao qual intercede a misericórdia, assim como a justiça, a concepção de uma espécie de liberdade e variedade existentes até no mais reservado gabinete do mundo, pois a religião ocidental sempre sentiu profundamente a ideia: não é bom que o homem esteja só. Nota de rodapé, Gênesis 2:18. O instinto social afirmou-se em todas as partes, como quando a ideia oriental de eremitas foi praticamente expulsa pela ideia ocidental de monges. Assim, até mesmo o ascetismo se tornou fraternal e os trapistas eram sociáveis mesmo quando ficavam em silêncio. Se esse amor por uma complexidade viva for o nosso teste, é certamente muito mais sadio ter uma religião trinitária do que ter uma religião unitária. Pois para nós trinitários, se assim posso dizer com reverência, para nós o próprio Deus é uma sociedade. Trata-se de fato de um mistério teológico insondável, e mesmo se eu fosse teológico bastante para tratar disso de forma direta, não seria relevante fazê-lo aqui. Basta aqui dizer que esse tríplice enigma é tão reconfortante como o vinho e tão aberta como uma lareira inglesa, que esse mistério que confunde o intelecto acalma completamente o coração. Mas do deserto, de lugares áridos e de pecados terríveis, vieram os filhos cruéis do Deus solitário, os verdadeiros unitários que, empunhando cimitarras, devastaram o mundo, pois não é bom para Deus estar só. Mais uma vez, o mesmo se aplica àquela difícil questão do perigo que a alma corre, que perturbou a mente de tantos justos. Esperar é imperativo para todas as almas. E é perfeitamente defensável dizer que a sua salvação é inevitável. É defensável, mas não favorece especialmente a ação e o progresso. Nossa sociedade lutadora e criativa deveria preferir insistir no perigo que todos correm, no fato de que todos os homens estão pendendo por um fio ou se agarram sobre um precipício. Dizer que todos no fim estarão bem de qualquer jeito é uma observação compreensível. Mas isso não pode ser classificado como clangor de trombeta. A Europa deveria preferir enfatizar a possível perdição, coisa que ela sempre fez. Nesse ponto, sua mais alta religião está de acordo com todos os seus romances mais baratos. Para o budista ou para o fatalista oriental, a existência é uma ciência ou um plano que deve acabar de uma determinada maneira. Mas para o cristão, a existência é uma história que pode acabar de qualquer maneira. Num romance emocionante, esse produto puramente cristão, o herói não é devorado pelos canibais, mas é essencial para a existência da emoção que ele possa ser devorado por eles. O herói deve, por assim dizer, ser um herói palatável. Assim,
A moral cristã sempre disse ao homem não que ele perderia sua alma, mas que ele deveria cuidar para não perdê-la. Na moral cristã, em suma, é perverso chamar um homem de condenado, mas é estritamente religioso e filosófico chamá-lo de condenável. Todo o cristianismo se concentra no homem na encruzilhada. As vastas e rasas filosofias, as imensas sínteses da mentira, todas falam sobre épocas de evolução e desenvolvimentos definitivos. A verdadeira filosofia se preocupa com um instante. O homem tomará esta ou aquela estrada. Essa é a única coisa sobre a qual devemos pensar se gostamos de fazê-lo. É muito fácil pensar nos éons, qualquer um pode fazê-lo. O instante é realmente terrível. E é por ter sentido intensamente o instante que a religião deu tanta atenção à batalha na literatura e na teologia ao inferno. Ele está cheio de perigos como um livro para crianças. Está numa crise mortal. Há muita semelhança entre a ficção popular e a religião dos povos ocidentais. Se você disser que a ficção popular é vulgar e de mau gosto, você está apenas dizendo que os tristes e bem informados também dizem sobre as imagens nas igrejas católicas. A vida, segundo a fé, se parece muito com a história de um seriado de revista. Ela termina com a promessa ou a ameaça de continuar no número seguinte. Também com nobre vulgaridade, a vida imita o seriado e para no momento mais emocionante. Pois a morte é distintamente um momento de emoção. Mas o ponto importante é que a história emociona porque contém um elemento muito forte de vontade, aquilo que a teologia chama livre-arbítrio. Você não pode concluir uma soma do jeito que prefere, mas uma história sim. Quando alguém descobriu o cálculo diferencial, havia apenas um cálculo diferencial a descobrir. Mas quando Shakespeare matou Romeu, ele poderia tê-lo casado com a velha babá de Julieta, se ele se sentisse inclinado a o fazer. E a cristandade sobressaiu-se na narrativa romanesca exatamente porque insistiu no livre-arbítrio teológico. Esse é um assunto vasto que pende demais para um lado da estrada para discuti-lo adequadamente aqui. Mas trata-se da verdadeira objeção àquela torrente de conversa moderna acerca do crime como uma doença, sobre transformar a prisão no mero ambiente higiênico como um hospital, sobre curar o pecado por meio de lentos métodos científicos. A falácia de todo esse caso é que o mal é uma questão de escolha ativa, ao passo que a doença não é. Se você diz que vai curar um devasso como se cura um asmático, minha resposta fácil e óbvia é esta: apresente as pessoas que querem ser asmáticas, uma vez que muitas querem ser devassas. Um homem pode ficar deitado inerte e curar-se de uma enfermidade, mas ele não pode ficar deitado inerte se quiser curar-se de um pecado. Pelo contrário, ele precisa levantar-se e correr por aí feito louco. A questão toda, de fato, está expressa à perfeição na própria palavra usada para quem está hospitalizado. Paciente tem um sentido passivo, pecador tem um sentido ativo. Se um homem quiser se salvar de uma gripe, ele pode ser paciente. Mas se quiser salvar-se de uma falcatrua, ele não pode ser paciente, tem de ser impaciente. Ele deve sentir-se impaciente com a falcatrua. Toda reforma moral começa na vontade ativa, não na passiva. Aqui, mais uma vez, chegamos à mesma conclusão substancial. Na medida em que desejamos as reconstruções definidas e as perigosas revoluções que caracterizaram a civilização europeia, não devemos desencorajar a ideia de uma possível ruína. Devemos antes encorajá-la. Se quisermos, como os santos orientais, meramente contemplar como as coisas estão certas, naturalmente devemos apenas dizer que elas estão certas. Mas se quisermos particularmente fazê-la estar certa,
precisamos insistir que elas podem dar errado. Por último, essa verdade é mais uma vez comprovada no caso das tentativas modernas comuns de diminuir ou de explicar racionalmente a divindade de Cristo. O caso pode ser verdadeiro ou não. Tratarei disso antes do fim. Mas se a divindade de Cristo é verdadeira, ela é com certeza terrivelmente revolucionária. Que um homem bom possa assumir uma posição defensiva não é dizer mais do que já sabíamos, mas que Deus pudesse assumir uma posição defensiva é um motivo de vanglória para todos os insurgentes para sempre. O cristianismo é a única religião do mundo a sentir que omnipotência tornava Deus incompleto. Apenas o cristianismo sentiu que Deus, para ser totalmente Deus, deve ter sido um rebelde bem como rei. Dentre todos os credos, o cristianismo foi o único que acrescentou a coragem às virtudes do Criador. Pois a única coragem digna desse nome deve necessariamente significar que a alma passa por um ponto de ruptura e não se parte. Dizendo isso, de fato, estou abordando uma questão que não é fácil discutir porque é obscura e terrível. E peço desculpas de antemão se algumas de minhas frases não forem bem entendidas ou se eu parecer irreverente no tocante a um assunto que os maiores santos e pensadores com razão recearam abordar. Mas naquela história terrível da paixão, há uma distinta sugestão emocional de que o autor de todas as coisas, de algum modo impensável, não apenas passou pela agonia, mas também pela dúvida. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não, mas o Senhor teu Deus pode tentar-se a si mesmo. E tem-se a impressão de que foi isso que aconteceu no Getsemane. No jardim, Satanás tentou o homem, e num jardim, Deus tentou Deus. De alguma forma sobre-humana, ele passou pelo horror humano do pessimismo. O mundo foi abalado, e o sol desapareceu do céu, não no momento da crucificação, mas no momento do grito do alto da cruz. O grito que confessou que Deus foi abandonado por Deus. E agora deixemos que os revolucionários escolham um credo dentre todos os credos e um Deus dentre todos os deuses do mundo, ponderando com cuidado todos os deuses de inevitável recorrência e poder inalterável. Eles não encontrarão um outro Deus que tenha ele mesmo passado pela revolta. Não, a questão torna-se difícil demais para a fala humana. Mas deixemos que os próprios ateus escolham um Deus. Eles encontrarão apenas uma divindade que chegou a expressar a desolação deles. Apenas uma religião em que Deus, por um instante, deixou a impressão de ser ateu. Esses podem ser chamados de pontos essenciais da velha ortodoxia, cujo mérito principal é o de ser a fonte natural de revoluções e reformas, cujo defeito principal é o de, obviamente, consistir apenas em afirmações abstratas. Sua principal vantagem é a de ser a mais corajosa e viril de todas as teologias. Sua principal desvantagem é simplesmente a de ser uma teologia. Sempre se pode insistir que ela, por sua natureza, é arbitrária e fica no ar, mas não fica tão alto no ar para impedir que grandes arqueiros passem toda a vida desferindo flechas contra ela. Isso mesmo, e até suas últimas flechas. Há homens que destroem a si mesmos e destroem a própria civilização, se também puderem destruir essa fantástica história. Esse é o fato supremo e mais aterrador envolvendo a fé. Que seus inimigos usarão qualquer arma contra ela, as espadas que cortam os próprios dedos e as achas que queimam as próprias casas. Homens que começam a combater a igreja em benefício da liberdade e da humanidade
terminam jogando fora a liberdade e a humanidade só para poderem com isso combater a igreja. Não é exagero. Eu poderia encher um livro com exemplos disso. O Sr. Blatchford iniciou como um demolidor bíblico comum, querendo provar que Adão não teve culpa em seu pecado contra Deus. Manobrando para defender essa ideia, ele admitiu, como mera questão secundária, que todos os tiranos de Nero ao rei Leopoldo não tiveram culpa em nenhum de seus pecados contra a humanidade. Conheço um homem que tem tal paixão por provar que ele não terá uma existência pessoal depois da morte, que recorre à tese de que ele não tem uma existência pessoal agora. Invoca o budismo e diz que todas as almas desaparecem uma na outra. Para provar que não pode ir para o céu, ele prova que não pode ir para a cidade de Hartlepool. Conheci pessoas que protestavam contra a educação religiosa com argumentos contra qualquer tipo de educação, dizendo que a mente da criança deve crescer livre ou que os mais velhos não devem ensinar aos jovens. Conheci pessoas que demonstraram que não poderia existir nenhum julgamento divino, mostrando que não pode haver nenhum julgamento humano, nem mesmo em prol de objetivos práticos. Elas queimaram o próprio trigo para atear fogo à igreja. Destruíram as próprias ferramentas para destruir. Qualquer pedaço de pau era bom para bater nela, mesmo que fosse o último pedaço de sua mobília desmantelada. Não admiramos, mal desculpamos o fanático que destroça este mundo pelo amor do outro. Mas que devemos dizer do fanático que destroça este mundo por causa do ódio pelo outro? Ele sacrifica a própria existência da humanidade à não existência de Deus. Oferece suas vítimas não para o altar, mas simplesmente para afirmar a inutilidade do altar e o vazio do trono. Ele está disposto a destruir até mesmo aquela ética primária pela qual todas as coisas vivem, em prol de sua estranha e eterna vingança contra alguém que jamais sequer viveu. E, no entanto, a coisa pende dos céus incólume. Seus opositores só conseguem destruir tudo aquilo a que eles mesmos com justiça dão valor. Não destroem a ortodoxia, destroem apenas o sentido comum e político de coragem. Não provam que Adão não foi responsável perante Deus. Como poderiam fazê-lo? Provam apenas, a partir de suas premissas, que o czar não é responsável perante a Rússia. Não provam que Adão não deveria ter sido punido por Deus. Provam apenas que o patrão explorador mais próximo não deveria ser punido pelos homens. Com suas dúvidas orientais sobre a personalidade, não nos dão certeza de que não teremos uma vida pessoal depois da morte. Apenas nos dão certeza de que não teremos uma vida muito divertida ou completa aqui. Com suas sugestões paralisantes de que todas as conclusões saem erradas, não rasgam o livro do anjo do registro, apenas tornam um pouco mais difícil fazer a contabilidade de Marshall and Snellgrove. Não é apenas verdade que a fé é a mãe de todas as energias deste mundo, mas é também verdade que os inimigos dela são os pais de toda a confusão do mundo. Os secularistas não destruíram coisas divinas, destruíram coisas seculares, se isso servir de algum conforto para eles. Os titãs não escalaram o céu, mas devastaram o mundo.